Alguma vez na sua vida você já sentiu tanto medo de entrar em alguma situação social, tipo começar em um lugar novo, um trabalho novo, que você ficou tão nervoso, tão estressado, com tanto medo, que você começou a chorar e tremer igual uma criança? Porque eu já. E é sobre isso que vai ser o vídeo de hoje. Bom dia, grupo! Então, já desisti de gravar esse vídeo aqui várias vezes. Eu ainda nem sei se isso aqui vai pro ar ou não. Não tem nada muito roteirizado, é mais uma conversa mesmo. Eu espero que compartilhando aqui no YouTube, né, na internet, o que aconteceu comigo, isso pode dar espaço pra pessoas que já passaram por isso também, ou passam por isso, pra gente fazer um diálogo e, quem sabe, se ajudar, né? Então, no vídeo anterior, né, eu tava entregando o currículo e no final do vídeo eu contei pra vocês que eu consegui uma entrevista de emprego já pra começar em um lugar. Era vaga pra trabalhar em um restaurante como empregada de mesa. É um restaurante bem famoso, bem popular aqui em Portugal, né? Eles me chamaram pra fazer 3 dias de teste. 3 dias de teste, não era 3 dias de contrato. Eles me chamaram pra fazer 3 dias de teste. E eu tava muito empolgada pra começar, né? Porque eu finalmente ia voltar pro mercado de trabalho. E até então eu tava muito empolgada pra começar, porque, nossa, eu tava pensando em finalmente voltar a ter o meu dinheirinho, voltar pro mercado de trabalho. É um restaurante, né, famoso, popular, que provavelmente ia pagar bem, então eu fiquei, assim, muito animada a princípio. Até comecei a gravar um vlog pra mostrar aqui pro canal como seria essa volta, né, esta volta triunfal. E só pra trazer aqui um contexto pra quem ainda não tá entendendo, eu sempre trago aqui no canal esses assuntos sobre bem-estar, ansiedade, as situações que eu passo como imigrante aqui em Portugal, minha rotina e tudo mais. Então esse tema ansiedade sempre teve recorrente aqui no canal, porque sempre foi algo que me acompanhou desde a minha adolescência. Eu lembro que quando eu era adolescente, né, eu já sentia muitas coisas que eu não sabia o que que era, eu não sabia que era ansiedade. Então, assim, sempre que eu ia numa clínica, sempre que eu ia num lugar novo, começar no primeiro dia de aula, ou primeiro dia do meu trabalho, ou primeiro dia na faculdade, tudo. Todas essas situações que envolvem uma certa pressão pra você performar bem, causar a primeira e boa impressão, ou ter interações sociais com pessoas que você não conhece, todas essas mini ações no decorrer do dia a dia, né, me deixavam extremamente ansiosa e preocupada, e eu acho que a palavra é medo mesmo. E até então eu não sabia o que que era, eu achava que eu só era uma menina tímida. As pessoas diziam, você é caladinha, né, você é meio tímida, né. Então eu fui absorvendo isso achando, tá, eu devo ser só tímida, então uma hora isso vai passar, deve ser coisa de adolescente, uma hora quando eu chegar na fase adulta isso deve melhorar. Então, segui com a minha vida. Então, né, eu fui crescendo, cheguei aqui em Portugal, comecei a trabalhar em restaurantes, os primeiros empregos eu ainda tava muito animada pra começar a trabalhar, porque o trabalho que eu adquiri experiência aqui em Portugal é em restauração, é em restaurante, é com atendimento ao cliente, então eu sempre tenho que atender. Sempre me forcei a interagir com muitas pessoas, mesmo sentindo esse desconforto e essa vulnerabilidade. Só que esse desconforto ele foi crescendo, né, a ponto de eu começar a questionar se isso era mesmo normal, como eu achava. E aí, né, então nos últimos meses isso foi evoluindo pra uma coisa maior e maior e maior e maior. Eu posso dizer que isso evoluiu pra uma coisa que me deixa tão desconfortável, a ponto de não querer sair de casa. Que eu achava que era só uma timidez de adolescente que ia parar quando eu chegasse na fase adulta, virou algo assustador. É uma sensação esmagadora de medo mesmo. Eu comecei a sentir medo. O estopim pra mim foi no meu último emprego, que eu até já falei aqui em vídeo também, onde eu tava fazendo uma atividade simples, que eu sempre fiz, que é servir um vinho a uma mesa, e nessa mesa tinham 3 homens, né? Eles eram estrangeiros, então eles nem sequer falavam português. E o fato desses 3 homens estarem parados olhando pra mim enquanto eu servia o vinho, não sei porquê, me desencadeou uma crise de ansiedade terrível. Foi quando eu fui no médico, e aí começou toda essa situação que eu já venho contando aqui pra vocês no canal. Então eu acho que foi um acúmulo de coisas. Mas aí eu sei que essa sensação de estar sendo constantemente observada foi acumulando e criando essa ansiedade cada vez mais forte toda vez. E eu sei que vai ter gente aí que não vai conseguir entender. E eu não julgo quem não consegue entender. Porque nem eu entendo, entendeu? Eu não entendo porque parece ser tão difícil uma coisa que eu fazia antes normalmente e dos tempos pra cá tá virando algo que me sufoca a ponto de não querer nem sair de casa, ou nem querer ir pro trabalho, ou nem querer falar com as pessoas na rua. Então, se você é uma pessoa que nunca sequer passou por isso, eu não vou julgar você se você não entender. Eu acho que só mesmo quem já passou por isso pode entender, ter um certo tipo de empatia, entendeu? Pra ter algum... enfim. E assim, pela primeira vez, eu vou fazer um tratamento com um psicólogo, que eu nunca fiz desde a adolescência, porque eu não entendia que eu precisava dessa ajuda. Então eu sempre fui vivendo ao natural, sei lá, vendo até onde a seleção natural fazia parte dela. Então até chegar na fase adulta, eu nunca tratei certas questões que eu já tinha. Por exemplo, quando eu era adolescente, eu já passei por uma experiência traumática e que eu
nunca tratei. Eu só aprendi a lidar com aquilo, fui reprimindo, fui me autoajudando, me tentando me curar, mas nunca foi algo que eu enfrentei de verdade, nunca lidei com ajuda profissional nem nada do tipo. Eu acho que de certa forma, todo esse medo de estar sendo observada, julgada pelas pessoas ao meu redor, tem algumas raízes nesse evento que aconteceu comigo na adolescência que eu reprimi por tanto tempo até chegar na fase adulta e não saber como lidar mais. E eu acho que é por isso que essa sensação de vulnerabilidade anda me afetando tanto. Quando eu tô no trabalho, eu me sinto exposta, como se eu tivesse vulnerável ali naquele lugar que você tem que estar performando, como você tá num período de teste, você tem que estar trabalhando certinho, ver se as pessoas ainda vão escolher te contratar ou não. Tem os clientes esperando de você, tem uma equipe inteira de pessoas, de funcionários, olhando pra você, vendo como você trabalha, pra decidir se vão te contratar ou não. E isso desencadeia em mim uma ansiedade, assim, incontrolável mesmo. Não é à toa que eu comecei o dia, antes de ir pro trabalho, eu tava gravando um vlog feliz, achando que, yes, finalmente venci esse problema. E no dia seguinte, eu tava aqui em casa, tremendo, chorando igual uma criança, porque eu não conseguia ir pro trabalho e passar por aquilo de novo. Então, não fui. Sim, tem dias que eu não quero nem sair de casa, só quero ficar aqui no confortinho do meu lar. Mas eu também sei que eu não posso deixar que isso me controle, apesar de ser muito confortável ficar no meu safe place aqui em casa. Eu sei que eu não posso deixar isso me dominar. Então eu vivo uma constante luta, uma saga de pensar positivo, afirmar que vai dar tudo certo, afirmar que eu vou encontrar um lugar onde eu não me sinta tão vulnerável. Então eu tô sempre afirmando que sim, eu estou muito bem. Mas só Deus sabe como é que tá a mente do palhaço, né? Então vocês estão vendo aí que nos últimos meses eu tô buscando novos hobbies e coisas que vão ocupar minha mente, me fazer focar em outras coisas. Inclusive gravar vídeos, né? Vlogs. Tem sido um dos hobbies que eu mais tenho praticado, né? Eu acho que quando eu tô assim, sozinha com a câmera, eu sinto uma falsa sensação de que eu tenho controle da situação e aí eu me sinto melhor pra conversar, eu acho. Eu não sei porquê, mas eu posso garantir isso pra vocês. É muito mais fácil pra mim sentar, olhar pra uma câmera e contar tudo do que olhar nos olhos de uma pessoa e conversar normalmente. Eu não sei, é estranho. Mas eu sei que isso também não é o suficiente, né? É por isso que eu tô com o meu médico já marcado pra eu tratar finalmente algumas questões. Então, assim, se você já não tá bem, não faz que nem eu, não enrola, não adia achando que você só é tímido, tímida. Se você já não tá bem, já tá tendo aí uns indícios de que você não tá muito legal, já começa a ir procurando ajuda o quanto antes, porque quanto antes você tratar o problema, menores são as chances de virar uma bola de neve, né, e te esmagar no futuro. E eu não vou mentir pra vocês, quando eu tive a última crise, eu fiquei envergonhada. Além de estar sentindo esse medo todo, esse desespero, eu tava mesmo em pânico em ir pro lugar, porque tinha muita gente olhando pra mim, tinha assim uma certa pressão, era tudo muito rápido, as pessoas não eram pacientes, enfim. Mas o que eu senti além desse medo todo foi vergonha. Eu fiquei envergonhada em estar me sentindo assim, porque pô, eu já não tô trabalhando, volto a trabalhar, não consigo dar conta de ter gente olhando pra mim, entendeu? Isso é frustrante, é vergonhoso. Eu me senti assim, eu tava em choque e eu não entendia por que eu tava em choque. Tava assim, mesmo tremendo, em pânico, chorando e falando em voz alta, isso é ridículo. Não entendo por que isso tá acontecendo, entendeu? Então, além de tudo, me dava esse sentimento de revolta comigo mesma em não entender por que isso estava acontecendo. No fundo, eu já tinha essa visão que as pessoas colocavam sobre mim de que frescuraiada, como é que pode? Como é que pode estar ansiosa pra ir trabalhar? Isso aí é coisa de preguiçoso. Então, eu já tinha, assim, essa pré-sensação de que as pessoas já não iriam entender o que eu tava sentindo, de que o que eu tava sentindo era ridículo e que não fazia sentido. E eu acho que eu vou começar a exercitar, ser mais gentil comigo mesma. Eu sempre tive essa revolta dentro de mim de pensar por que algumas situações eu sou mais devagar do que outras pessoas, sabe? Por que tem gente que aprende mais rápido do que eu? Por que tem gente que sabe se comunicar melhor do que eu? Então eu achava isso revoltante. Eu sempre achava que os outros faziam muito melhor e que eu provavelmente era mais atrasadinha do que as outras pessoas, então isso me deixava revoltada, me sentia assim. E agora eu tô praticando ter mais compaixão comigo mesma. Não é fácil, é mesmo bem difícil. Eu espero que pelo menos esse vídeo ajude alguém que passa por algo parecido a lembrar que nenhuma experiência é individual mesmo.
Eu sei que é muito clichê falar isso, mas eu aprendi quando eu criei esse canal que realmente nenhuma experiência é individual. Porque eu fui encontrando aqui na aba dos comentários pessoas que também moram em Portugal ou moram em outros países no exterior e que passam por situações parecidas com a minha e eu me senti mesmo acolhida, sabe? Então isso me fez pensar, tipo, tá, eu não sou a única. Tem gente que passa por isso também, tem gente que já passou por isso e agora tá bem, então ainda há esperança. Deu pra entender? É uma sensação de acolhimento e uma sensação de esperança que você dá quando você conversa com outras pessoas que também passam por isso. Então eu espero que pelo menos esse vídeo ajude você a lembrar disso. Sempre tem alguém que passa ou já passou por algo semelhante e que superou isso. Então, eu sei que minha hora vai chegar também. Então, se você já passou por isso, me conte nos comentários, por favor. E como eu tô criando aos pouquinhos esse senso de comunidade aqui no canal, que eu acho isso muito incrível. Eu acho incrível como uma pessoa que não me conhece fica interessada por ver vídeos no meu canal e ainda tira um tempinho da vida dela pra comentar aqui embaixo. Essa pequena comunidade, assim, que tá crescendo aos pouquinhos, eu tô achando isso muito da hora, porque é saudável, são pessoas que ajudam a umas às outras. Só tá pensando em criar um grupo pra todo mundo poder interagir entre si, talvez no Discord, talvez no Telegram, não sei. Enfim, tô só pensando alto. Mas é então, se vamos supor que você se identificou com o que eu disse, já passou por isso ou passa por isso, o que você faz? Me conte o que você faz. Você pode me ajudar e ajudar outras pessoas também nos comentários. O que vocês fazem assim quando nada parece que tá funcionando, quando você se sente paralisado, quando você não quer sair de casa? Seria normal ou saudável eu me forçar a sair de casa? Eu já fiz um vídeo também fazendo isso e foi até bom, porque eu tava me obrigando a sair de casa depois de um período que eu passei assim, enfiada dentro de casa mesmo mal. E foi até bom, foi até agradável. Mas eu não sei se eu deveria fazer isso com frequência. O que vocês fazem? Me comenta aí embaixo. Eu gosto de ver as histórias que vocês colocam aí nos comentários. Sempre que eu tenho tempo, eu tento responder todo mundo aí nos comentários, não deixo ninguém sem resposta. Eu acho que dá pra ir aprendendo uns com os outros, né? Aos pouquinhos. Isso aqui é como uma grande terapia coletiva, onde eu reclamo um pouquinho, falo um pouquinho das minhas dificuldades, aí vocês dão nos comentários, falam também, e aí vira uma terapia grupal. E no fim vai ficar todo mundo bem. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, ou sei lá, te fez sentir menos sozinho ou sozinha, você pode compartilhar ele com alguém que também esteja precisando ouvir isso. Então deixar o seu like pra me apoiar ou se inscrever no canal, quem sabe. Eu tô compartilhando aqui a minha rotina, vivendo aqui em Portugal. Normalmente eu prefiro fazer vlogs, né, do que vídeos assim conversando. Vez ou outra também trago uns vídeos tipo esse aqui, que são tipo conversas sobre a vida. E são legais também. Então se você se sentir aí confortável de se inscrever no canal pra acompanhar essa jornada, fique à vontade, não se acanhe, seja bem-vindo ao canal. Eu sei também que eu ainda não tenho todas as respostas. Ainda tô no meio desse processo, né, dessa jornada aí de surtar e tentar consertar o surto depois. E mesmo tendo essas recaídas, né, e no dia da recaída dá aquela vontade de desistir de tudo, no dia seguinte a gente já acorda melhor, né, grava um vídeo pro YouTube, toma um cafezinho, arruma a casa e segue com a vida tentando melhorar de novo, né. Então, se você tá aí com algum problema, alguma barreira psicológica, quero que você lembre que mesmo que isso leve tempo, os dias melhores vêm, né? Vêm e vão. Nem todo dia vai ser um dia ótimo, que você vai estar super bem produtivo, mas também nem todo dia você vai estar no fundo do poço. É muito confortável ficar na cama, é muito confortável chorar, é muito confortável. Eu acho que se você tá precisando de um momento pra fazer essas coisas, tudo bem, é válido. Mas lembre de não ir pra um lugar onde você sabe que não vai conseguir sair mais. Obrigada por ver o vídeo até aqui, isso significa muito pra mim. Se cuidem e até o próximo vídeo.